125 milhões de reais na mesa do Vasco da Gama pela venda do Cria. E por isso, mudança de planos no Vasco. Eu vou trazer tudo isso aqui a você neste Fala Gigante, nessa tarde de quinta-feira. No vídeo, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, né? Por volta exatamente de 2, 3 horas, para trazer as informações do Vasco da Gama na tarde do seu dia. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para fechar o dia com chave de ouro, com as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, a sua inscrição é de suma importância para o crescimento aqui do nosso canal. Além disso, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, que ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. Então, vamos fazer aí de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é essencial para que isso possa acontecer. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui em clima de Mundial de Clubes, né? Começar falando sobre algo interessante, porque amanhã, Palmeiras jogou agora há pouco, à noite tem um jogo que eu, Lucas, estou super ansioso para ver, eu tô quebrando um pouco dessa barreira Vasco, eu tô me amarrando no Mundial e tô com tristeza por não estar vendo o Vasco da Gama, né, no Mundial de Clubes. Mas a gente tá vendo aí alguns jogadores que já passaram pelo Vasco e acabam fazendo o vascaíno lembrar do Vasco mesmo, o Vasco não estando ali, que é o caso do Douglas Luiz ontem, que quando entrou no segundo tempo do jogo das Juventus, jogou muita bola, quase fez 2 golaços. É o caso, por exemplo, do Alan, que hoje joga no Botafogo, mas é um cria do Vasco. E é o caso de um jogador que amanhã vai entrar em campo contra o Flamengo, que é o Andrei Santos, cara. Andrei Santos amanhã vai jogar contra o Flamengo. E ele foi perguntado, é claro, sobre isso. Sobre estar jogando contra um rival do Vasco, clube que ele foi criado, clube que ele é cria. E ele hoje falou exatamente sobre essa situação a ESPN, amigo vascaíno. Ele deixou muito bem claro que está com muita expectativa para a partida, que é um prazer jogar no Chelsea. E por ser contra o Flamengo, um rival do Vasco, tem uma motivação a mais no jogo, né? Até mesmo ele disse que vem recebendo muitas mensagens do vascaíno, tem a pressão por parte da família dele, porque todo mundo na família dele é torcedor do Vasco, então tem a pressão do pai, tem a pressão da família, tem a pressão dos amigos, tem a pressão da torcida do Vasco, tá todo mundo pressionando o Andrei para amanhã passar o carro nos caras, que amanhã o Chelsea tem que mostrar que o Flamengo não é absolutamente nada e tá nesse Mundial a passeio. E para movimentar um pouquinho, dessa tarde de quinta-feira, trazer um pouquinho de vídeo bom, de Andrei Santos, de Mundial, trazer essa vibe que infelizmente a gente não tá vivendo. Se liga só nas palavras aí do Andrei Santos, falando sobre essa partida de amanhã contra o Flamengo e trazendo um pouco do Mundial de Clubes aqui para esse Fala Gigante. Então, Andrei, fala daí, que a pressão é forte. Passa o carro em cima desses caras amanhã, hein, Andrei? Se liga só nas palavras do Cria. A pressão é grande, eu recebo bastante mensagem dos vascaínos no Instagram. Também tem pressão da parte dos meus amigos também, da parte do meu pai. Então acho que estou bastante pressionado em relação ao resultado, mas espero que ocorra tudo bem. Todo mundo pedindo uma vitória contra o Flamengo. Sim, todo mundo pedindo a vitória e meu pai também é bem crítico, ele pediu um gol também contra o Flamengo, então se tiver a oportunidade de fazer de tudo para sair vitorioso e, se Deus quiser, poder fazer um gol também. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, as palavras de Andrei Santos. E vamos embora para o segundo bloco aqui deste Fala Gigante, né? Quero começar primeiramente falando sobre Ryan. De fato, a situação do Ryan, ela nesse momento ela está praticamente definida, como eu trouxe a vocês nos meus últimos vídeos.
O Vasco da Gama, neste momento, tem por objetivo não vender o Ryan na janela de transferências. É isso que o Vasco quer. É isso que a diretoria do Vasco está planejando, devido ao pedido do técnico Fernando Diniz. Mas não é tão fácil quanto parece. Por quê? Porque em todo início do ano, isso acontece no Vasco, no São Paulo, no Palmeiras, no Grêmio, a diretoria senta, o presidente Pedrinho senta lá com o departamento financeiro e fala assim, bom, vamos fazer as contas do ano? Vamos fechar o ano em verde, ou seja, vamos fechar o ano no positivo e não no negativo? Então vamos ver quanto a gente vai precisar de orçamento para o ano. Aí chega o Pedrinho pro diretor financeiro e fala, quanto a gente precisa no ano para fechar em positivo? Ele vai falar, ó, 300 milhões de reais, Pedrinho. Aí o Pedrinho vai lá e coloca 10º lugar no Campeonato Brasileiro, tem o valor de premiação. Aí o Pedrinho coloca quartas de final da Copa do Brasil, tem o valor de premiação. Aí o Pedrinho coloca quartas de final do Sul-Americana, um valor de premiação. Isso para garantir o ano e fechar em verde. E aí, coloca, é claro, o dinheiro de patrocínio, renda de ingresso de bilheteria vendida, mas mesmo assim o dinheiro não vai fechar ali em 300, 200 milhões de reais. E aí entra a parte das vendas. Todo clube do futebol brasileiro, eu falo todos, precisam vender seus ativos para ganhar dinheiro. Todos, sem tirar nem pôr. E o Vasco, ele colocou lá no início do ano, no planejamento do meio do ano, na janela de transferências, a venda do Ryan. A entrada desses 100 milhões de reais, dinheiro que o Vasco colocou da venda do Cria. Mas o Fernando Diniz chegou, mudou tudo. A venda do Ryan, que era uma meta, passou a não ser mais desejada e passou a não ser mais uma prioridade e foi adiada. Só que, meu amigo, como eu trouxe a vocês agora, lá no início do ano, a diretoria sentou com o departamento financeiro e para fechar o ano em positivo, para não ter déficit, é necessária a venda de um jogador. É necessário entrar dinheiro do Vasco por vendas. Então, se não for o Ryan, algum outro atleta terá que ser vendido. Essa é a situação. O Vasco vai ter que negociar outros jogadores para continuar com o Ryan. E aí, a gente entra para a informação que pegou o Vascaíno de surpresa nesta quinta-feira. E foi a informação relacionada ao Lucas Zucarello. Lucas Zucarello é um cria da base do Vasco, um jogador de muito destaque, um atleta que vem chamando a atenção do futebol mundial. Jogou muita bola na Copa São Paulo de futebol júnior agora com o Vasco desse ano. Foi o grande nome, inclusive, do Vasco. E um jogador que está tendo ainda mais oportunidade no Sub-20, está jogando ainda mais bola. E o Lucas Zucarello é muito jovem, cara. Jogador de apenas 18 anos de idade. E esse destaque está começando a despertar não apenas o interesse dos clubes europeus, como está fazendo com que os próprios clubes europeus iniciem a realizar propostas ao Vasco. E a informação é que nesse momento o Barcelona está preparando uma proposta de 20 milhões de euros. Hoje o euro, fazendo essa conversão, 20 milhões de euros está chegando a algo em torno de 125 milhões de reais. Desses 125 milhões de reais, 20 milhões de euros, 15 milhões seriam fixos e 5 milhões de euros em bônus. Ou seja, o Vasco receberia aí algo em torno, de 90 milhões, 95 milhões de reais fixos e os outros 30 milhões se o Lucas Zucarello batesse metas no clube espanhol. Uma proposta que eu te garanto, chegando na mesa do Vasco da Gama, vai balançar. Hoje, a questão do Lucas Zucarello, o passe do jogador está dividido. O Vasco tem, infelizmente, 45% só. O Sport tem 45%. E o próprio jogador tem 10%. Então, é uma venda que, caso aconteça, o Vasco não vai ter todo o valor. O Vasco ainda tem a opção de comprar de 15% a 20% do Sport por um valor que está estabelecido em contrato. O Vasco ainda não comprou, esses direitos econômicos do jogador, mas pode, ainda não efetuou. Caso compre, o Vasco da Gama passaria a ter 65% do passe do jogador e, é claro, favoreceria uma venda futura ao Vasco da Gama, pois o Vasco colocaria mais dinheiro no bolso. Então essa é a situação e é muito importante ficar atento a isso, porque eu não duvido de uma venda do Lucas Zucarello nessa próxima janela de transferências, exatamente por conta dessa situação envolvendo o Ryan. Ou o Ryan ou o Lucas Zucarello. Alguém vai ter que ser vendido. O Vasco vai precisar colocar um dinheiro no cofre diante da saída, da permanência do Ryan e da não entrada de dinheiro em caixa com a venda do Cria.
Você aí, amigo vascaíno, concorda com a venda de Lucas Zuccarello? Cria da base, estreou no profissional há pouco tempo, tem um futuro brilhante pela frente, mas 125 milhões de reais são 125 milhões de reais. É difícil dizer não, mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, um vídeo curto, rápido, nessa tarde de quinta-feira, feriado. E já já eu tô de volta aqui para trazer ainda mais novidades e informações a você com Boa Noite Gigante. Show? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!